Pai Senhor, meu amado, tudo bom? Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Graças a Deus. Vamos começar com mais um estudo bíblico. Desde já eu quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso, porque ainda de 7 horas ainda não estava pronto o slide. Aí eu tive que terminar agora. Aí eu peço perdão aos irmãos aí. Viu? Mas e aí, meus irmãos, vocês estavam com saudade do nosso estudo bíblico? Já faz umas 3 domingos que a gente não tem, né? Faz bastante Varão tempo. Daniel, Pai do Senhor, a paz do Senhor a todos. Rapaz, faz um tempinho, não faz que a gente não fez. Faz quase um mês. Mas graças a Deus estamos aqui de volta. Para a glória de Deus, para conversar sobre Jesus Cristo, aprender da palavra do Senhor com cada um de nós, né? Amém, verdade. Começa aí orando, meu irmão Josias. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Assim oremos. Senhor amado Deus, eterno Pai, Pai querido e amado, Senhor Jesus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para fazer mais um estudo bíblico. Pai, é um privilégio aprender mais a tua palavra e te conhecer melhor, Pai, porque é bom conhecermos ao Senhor, porque brevemente sabemos que vamos passar a eternidade contigo, com o Senhor, Pai. Então, como é bom estar aprendendo mais sobre o Senhor. Continua nos ajudando, nos capacitando, continua nos conduzindo firmemente em teus caminhos, continua nos dando força para estarmos sempre buscando a tua palavra, buscando a tua presença. Deus,
Continua abençoando o estudo bíblico de hoje. Que venha ser um estudo bem, que venhamos aproveitar bem e que venhamos aprender mais sobre Ti. Senhor Jesus, é o que pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, o último nosso estudo a gente estudou Mateus 24 e 25, né? E dando continuidade agora, vamos para Mateus 26. Opa, meu irmão. Ô, tá aberta a câmera aí. Eita! Caramba, tá vendo? A gente viu Descuidei. seu rosto Tá bonito. vendo? Amém, meu irmão, é benção. Mas, enfim, dando continuidade, a gente vai para Mateus 26 agora. Deixa eu passar aqui. Mateus 26, que a primeira passagem, o primeiro tema, que é a consulta dos sacerdotes e dos escribas. Nesse estudo bíblico agora, eu estava falando com Adonias e o Josias para a gente, cada um, né, como eu tinha botado no grupo também, para cada um explicar um tema. Porque assim a gente fica mais interessado, né? Porque quando a gente vai explicar alguma coisa, a pessoa tem que se aprofundar mais naquilo, né? Pedir assim discernimento ao Espírito Santo, aí é bom a gente explicar também que isso a gente a gente a gente tem certeza quando a gente aprendeu algo, quando a gente consegue explicar. Então, quando você consegue transmitir a palavra do Senhor, quando consegue explicar, você está sabendo que você entendeu, né? Por isso que é muito importante a gente também transmitir a palavra do Senhor. Amém? Aí, como a gente se separou para cada um explicar, eu fiquei com esse primeiro agora, né? A consulta dos sacerdotes e escribas. Se você estiver com sua Bíblia aí, vamos abrir aqui em Mateus 26, versículo 1 ao 5, que diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que, daqui a 2 dias, é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que haja alvoroço entre o povo. Meus irmãos, quando Jesus acaba de pregar o sermão profético que a gente viu no estudo passado, depois desse acontecimento, Jesus agora é chegado o momento de Páscoa, que era uma das 3 festas principais do povo judeu. Que, para quem não lembra, as 3 festas principais do povo judeu a todo ano era a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o dia do Pentecostes. Eram esses 3 festas sagradas, que era como se fossem como posso dizer, os feriados de hoje em dia. Para os judeus, eram essas 3 principais a todo ano. E, como a gente sabe, o pessoal, os sacerdotes, os escribas, tinha vontade de matar Jesus, porque eles estavam roubando toda a fama, estavam tirando os fiéis, estava dando, estava se espalhando muito a fama de Jesus. E a gente sabe quando uma pessoa de Deus está crescendo espiritualmente, está evoluindo para a graça, pela glória do Senhor, o inimigo fica furioso com isso, né? Quer derrubar. Então, do mesmo jeito, foram esses sacerdotes que queriam matar Jesus. Por isso, Jesus fala que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem vai ser crucificado, né? Ele já previa que isso ia acontecer. E depois, os sacerdotes e os escribas vão se reunir com o sumo sacerdote, que era chamado Caifás. Nessa época, para a gente contextualizar, Israel estava sofrendo com a opressão de Roma, né?
que foi a última prevista pelo profeta Daniel. A última não, né? Mas das 4 principais, Roma foi a que estava acontecendo nesse momento. E o sumo sacerdote era escolhido pelos líderes romanos para que eles governassem Israel também, o que gerava muito alvoroço e gerava muito escândalo, né? Porque, como assim, um líder religioso que é um romano, que é um povo que está oprimindo a gente? Então, Caifás era um romano, foi escolhido pelos romanos. Por isso que a gente vai ver que Caifás ele tem servos, ele tem uma própria prisão para ele, e tem servos romanos, tem guardas romanos. Por isso que ele tinha, vamos dizer assim, mais autoridade romana para prender Jesus. Só que, para não escandalizar, eles disseram, mas não vamos fazer isso durante a festa, né? Para não que haja alvoroço entre o povo. Porque o povo temia uma revolta, né? De prenderem Jesus durante a festa, a Páscoa. Amém? Amém, meus irmãos? Esse foi o tema da consulta do sacerdote. Algum complemento de algum irmão? Alguma coisa? Quiser, viu? Amém, né? Pronto. Agora vamos para o próximo tema que a nossa irmã Gleitzielen vai explicar. Paz do Senhor. Amém. Amém, minha irmã. Quem tiver aí com a Bíblia para poder acompanhar também, pode ir. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: Por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ela praticou uma bênção para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhe digo que, quando for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Quando a gente lê essa passagem, não é muito específico o motivo desse banquete que os discípulos estão participando. Pode ter umas opções, que seria a comemoração de Simão de ter sido curado da lepra, já que na época os leprosos eram impuros e não podiam participar junto de pessoas puras que não estavam com lepra. Ou também uma comemoração com Lázaro, já que ele tinha sido ressuscitado. Mas o que eu acredito que poderia ser mais uma despedida de Jesus para os seus discípulos. E também, nesse momento, a mulher que se aproxima, que é Maria, irmã de Marta, se aproxima com um perfume que é muito caro. Nessa época, é um perfume muito precioso, que poderia ser usado para ungir reis. E ele seria mais ou menos no preço de 300 denários, que é mais ou menos o tempo de trabalho de um ano de trabalho bruto. Já que não era todo mundo que poderia ter esse perfume, eles cuidavam muito bem quem tinha
e usavam pouquíssimo para poder manter, né? Já que não era um perfume comum de se achar, muito difícil de ter e muito caro, já que ele era de nardo puro. E nesse tempo, os discípulos, já repreendendo a mulher por estar fazendo isso, e comentam que ela poderia vender esse perfume para poder doar para os pobres, já que realmente esse perfume era muito caro e poderia ser vendido por esse valor também. E se fosse separar para pessoas, né, pobres, daria para ajudar muitas pessoas. Mas nesse caso, ela preferiu entregar a Jesus dessa forma. E Jesus, já repreendendo os discípulos, que os discípulos já não teriam tanto tempo com Jesus, já que já estava se aproximando da morte dele, já que aconteceu uns 6 dias antes da Páscoa, e os discípulos não poderiam mais demonstrar esse amor por Jesus, e estavam dando, e Jesus deu esse sermão para os discípulos, já que se os discípulos realmente estivessem preocupados com os pobres, pobre não iria faltar, já que o pobre, infelizmente, sempre vai ter por muito tempo, onde tiver, em todas as cidades, todos os lugares. E também, quando a gente olha para Maria, a gente vê o coração quebrantado dela, que ela entregou tudo a Jesus naquele momento, a coisa mais preciosa que ela tinha. Você pode perceber também em outras passagens que ela poderia estar chorando com o coração extremamente quebrantado aos pés de Jesus. E enquanto as pessoas em volta, no caso os discípulos em volta, estariam criticando ela, repreendendo ela com seu coração quebrantado continuava ali em Jesus, dando o seu melhor. E dessa forma ela foi honrada. E é tão tá que ela está aqui nesse estudo, sendo lembrada mais uma vez com seu coração quebrantado a Jesus. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, podem falar, viu? Amém, minha irmã. Você explicou muito bem, viu? Sabia que você era uma pregadora para a glória de Deus. A gente pode ver aí que, como você tinha dito, né? Que Maria entregou tudo que tinha, deu o seu melhor, né? Para Jesus. E de que tem outra passagem, eu acho que é em João, se eu não me engano, que fala que é Judas que está indagando isso, né? Dizendo que por que esse desperdício era para ser dado aos pobres? Que a gente vê que Judas ele era avarento, né? Ele tinha amor pelo dinheiro. Então provavelmente Judas queria ficar com aquele dinheiro, né? Ele tinha mais amor ao dinheiro do que a Jesus, que a gente vai ver ainda nesse estudo que ele trocou o seu mestre por Jesus. Então a intenção, não de todos os discípulos, né? Mas a gente vê que a de Judas, em João 12, 1 a 8, é que ele estava cobiçando o dinheiro daquela mulher, né? E como você ressaltou aí, é importante isso, dar prioridade a Jesus, entregar seu melhor. Mas amém, meu irmão. Muito obrigado, viu, pela sua explicação. Que o Senhor continue lhe abençoando sempre. Amém? Vamos para o próximo tema. Esse aqui não teve uma pessoa que se candidatou, né, para explicar. Mas a gente, cada um fala, lê, e o que já vai estar ligado com essa passagem que a irmã Glitz estava falando. Aí a gente já pega um com o outro. Irmão Adonias, lê aí a passagem e a gente vai explicando, mastigando. Amém.
Vou ler aqui capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamando Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me deis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então buscava a oportunidade para o entregar. Bom, meus irmãos, como a gente estava falando na passagem anterior, é que provavelmente uns que em João, que fala que quem deu a ideia de vender aos pobres estava de olho no dinheiro, era Judas, né? Que era avarento. E a gente nessa próxima passagem vê essa confirmação de que ele era o traidor, que ele, sabendo que os sacerdotes, os sumos sacerdotes estavam querendo prender Jesus, foi ter com ele para entregar o seu próprio mestre. Interessante, né? É muito triste isso, porque Judas esteve com Jesus há 3 anos, esteve com Jesus há 3 anos e ainda assim, vendo os milagres, vendo os feitos de Jesus, vendo os seus ensinamentos, não tinha um coração transformado por Jesus, ainda era avarento. E a avareza é idolatria, porque você está botando o dinheiro acima de Jesus. Então é muito triste isso e a gente tem que ter como exemplo essa de Judas para a gente não cair no mesmo pecado, no mesmo erro, de colocar as riquezas desse mundo, as coisas desse mundo acima de Jesus, porque isso traz mal para nós, porque a gente sabe que só Jesus é que nos pode dar a vida, a salvação. E todas as outras coisas não quer dizer que necessariamente tudo a não ser Jesus é pecado, mas assim como Paulo fala, tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Então, tome muito cuidado com o que isso você vai priorizar demais, entendeu? Como a gente tinha falado, né? O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Ele é um ótimo servo para você ajudar os necessitados, para ter realização pessoal, mas quando você bota ele acima da sua cabeça, ele gera dor de cabeça, ele lhe aprisiona. Amém, meus irmãos? E a gente pode ver aí que 30 moedas de prata equivaleria a 3 mil dólares, né? Convertendo em reais, 15 mil reais. Provavelmente naquele tempo, né? Se Quanto foi mesmo o preço que. Gleiciari, quanto foi o mesmo preço que tu disse, o valor que a mulher derramou aos pés de Jesus? Um aguento? Foi 300 denários. E isso equivaleria a quanto, mais ou menos, hoje em dia? Deixa, depois a gente vê essa conversão aí, acho que tu não falou, né? Mas enfim, 300 denários. A gente vê aqui que 30 peças de prata, né? Era diferente, não era 30 peças de prata, eu acho que poderia ser denário, ou era em medida em peso, né? Equivaleria mais ou menos 15 mil reais a hoje em dia, ou seja, é um valor muito alto para aquele tempo. E Judas, como era avarento, vendo aquele dinheiro todo, eita, ganhei o mundo, ó, vou trair meu mestre por causa disso. O que é muito triste, né, meus irmãos? Bom, Daniel, acabei de ver aqui rapidamente no Google, 300 denários é equivalente a 14 mil reais. Certo. 14 Então mil. a gente acaba de ter mais uma reflexão agora. Olha só, Maria não jogou fora, né? Mas deu 14 mil reais aos pés de Jesus, né? Enquanto Judas traiu seu mestre por 15 mil reais, né? Traiu seu mestre, enquanto Maria teve um coração quebrantado e deu o melhor que tinha, o mais alto valor para Jesus. Isso já nos deixa um exemplo, né? De fé de Maria, de uma mulher que tinha fé, que a gente tem que entregar o nosso melhor para Jesus. Se fosse hoje em dia, eu vou gastar meu dinheiro todinho com isso, tipo assim, vou ajudar a obra, eu vou dar o meu dinheiro para a obra, para ajudar os pobres, dar o dízimo da igreja, ou nada, eu vou ficar para mim, se fosse no pensamento de Judas. Mas não, no pensamento de Maria, ela entregou o seu melhor para Jesus, porque sabia que Jesus traria sua recompensa. Amém? Barão, tem um mistério aí
nessa passagem que a partir do momento, o unguento ele era usado para adoração, era usado para como incenso, era um perfume naquela época que exalava de uma forma extraordinária, né? Então, o que é que vem ao caso? Judas, ele viu, estava presente no momento em que aquela mulher foi ter com Jesus e aquele unguento era no valor de 14 mil reais, trazendo para os dias de hoje. Então, o que é que acontece? Judas, ele viu 14 mil e ele já abriu os olhos com avareza e disse: para que tanto desperdício? Não, porque não vende e dá aos pobres. E a gente sabe que Judas, ele era o tesoureiro de Jesus. E a Bíblia relata que Judas, ele metia a mão na bolsa. Então, que Judas era desonesto. Judas, ele roubava ali aquele dinheiro. E então, Judas, como desonesto, ele não ia querer aquele dinheiro desse unguento para vender e dar aos pobres. Ele queria para ele mesmo. Em 1 Timóteo, capítulo... em 1 Timóteo, me foge a memória do capítulo e o versículo, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro fez com que Judas traísse a Jesus. Ele viu aquela mulher gastando 14 mil reais em unguento para adorar a Jesus. Ele se indignou. E é bem perceptível que no episódio posterior, a partir do verso 14, Judas já vai procurar ali, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para entregar Jesus por quanto? Por 15 mil reais, trazendo por dia de hoje. Então ele disse: então vou entregar, eu vou trazendo nós na linguagem de hoje, 1.000 reais a mais, eu vou entregar Jesus e vou sair no lucro. Eu vou fazer melhor do que aquela mulher que estava adorando a Jesus. Trazendo para os dias de hoje, a gente percebe que Judas, ele, com seu amor ao dinheiro, ele viu que era desperdício a adoração daquela mulher, e para ele, aquele dinheiro a qual ele entregou a Jesus ia ser um lucro, e um lucro maior do que a adoração daquela mulher. Então, Judas, ele entregou, estava ali tramando um plano contra Jesus, por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro, porque ele amava mais ao dinheiro do que a Jesus. Mas aquela mulher não, aquela mulher, ela amava mais Jesus do que ao dinheiro, né? O dinheiro é algo passageiro, é algo que vem e vai, mas Jesus não. Jesus é eterno em nossas vidas. Amém? Amém, meu amado. Falou e disse, hein? É exatamente assim. Agora vamos dar prosseguimento com o próximo tema. Esse aqui, do mesmo modo, não teve uma pessoa que ficou para explicar ele, mas a gente vai mastigando, vai conversando sobre ele. Irmão Adonias, você começa aí lendo e explicando, e depois a gente vai complementando aqui. O que qualquer um irmão quiser falar, a gente vai complementando, amém? Amém, amém. Vou ler aqui. Capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair.
E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um, dizendo-lhe: Porventura, sou eu, Senhor? Ele respondendo, disse-lhe: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade vos digo, em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca. Dele está escrito: Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos, disse-lhe: Tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue do Novo Testamento, o que derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não receberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que viva de novo convosco o reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Irmão Josias, o senhor explica aí essa passagem. Eita, misericórdia. O senhor vai explicando essa passagem aí, depois a gente vai complementando. Amém, varão. Eles estavam ali, né, numa preparação, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, que no caso é a Páscoa. A Páscoa, ela tem um significado de passagem. No hebraico, pelo hebraico, o significado dela significa passagem. No caso, é a recordação da saída do Egito. Todas as vezes que eles festejavam, né, uma festa judaica que faziam anualmente, e então essa festa era em recordação da saída do Egito, no caso, recordação de uma libertação, de uma salvação, porque a saída do Egito foi uma salvação, né? A saída do Egito ali foi festejado, né? Foi festejado até nos dias de hoje, até mesmo os judeus, eles têm comemoram, né? E até mesmo nós, né? Tem a Páscoa aí, inventaram o tal do coelhinho, ovo da Páscoa, mas não é nada disso. A Páscoa é recordação da saída do povo de Deus do Egito, o povo de Israel, né? E então, quando chega esta época, quando chegou esta época, já estavam planejando matar Jesus. Saindo um pouco anteriormente, falou sobre a reunião que tiveram lá no sumo sacerdote. Tiveram lá uma reunião e ficaram com medo de prender Jesus ali naquela festa, que era a multidão que subia até Jerusalém para festejar, para comemorar aquela festa anual. Então eles ficaram com receio, porque sabia da fama de Jesus, como o irmão Daniel já falou bem. E então, o versículo 20, e chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. O versículo 21 também diz: E comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então, naquele jantar, naquela festa, Jesus ele já estava indicando aquele que ia trair. E ele disse que aquele que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E então, ele vai dizendo, versículo 24: Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem não tivesse nascido. A gente sabe que Judas, ele não foi traído, ele não traiu Jesus porque a gente sabe que Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode livrar todos de qualquer mal. Judas traiu Jesus por uma escolha própria. Ele escolheu, ele tinha a chance de não trair Jesus, mas Judas ele escolheu trair Jesus, porque ele tinha e temos até hoje o livre-arbítrio
O livre-arbítrio ele é concedido a todo ser humano. Mas Judas, como a gente já falou anteriormente, ele preferiu trair Jesus por 30 moedas de prata. Judas, ele tinha a oportunidade de não trair Jesus, apenas de seguir a Jesus, como ele vinha fazendo. Mas ele não conseguiu realizar a missão que foi dada a ele. Qual missão foi essa? De estar ali aprendendo com Jesus. Poderia acontecer de outra maneira, mas para que se cumprisse a palavra de Deus, Judas o traiu, né? Judas, ele escolheu trair Jesus. E a gente vê também, não em Mateus, mas no livro de João, a qual fala sobre a Páscoa, fala sobre este jantar. A gente vê também que Judas ele não participou da ceia. Aqui não fala claramente em Mateus, mas quando a gente vai em, em João, a gente vê que Judas ele partiu antes da ceia ou durante a ceia. Ele não participou dessa ceia, mas porque Judas ele teve a oportunidade de não trair Jesus, porque Jesus ele deu um bocado de pão molhado a Judas, dizendo aquele bocado de pão significa que está dando para uma pessoa especial que está ali à mesa sentado. Judas era especial para Jesus, mas mesmo assim traiu a Jesus. Aquele bocado de pão dado a Judas significava de Jesus dizendo para ele: Judas, ainda dá tempo, se arrependa, não faça tal coisa. Mas Judas, ele não quis saber, né? Pelo amor ao dinheiro, ele resolveu trair Jesus por sua própria vontade. Mas Judas ainda teve chance de desistir daquela atitude terrível, né? Irmão Daniel, pode ficar à vontade, meu querido. Amém, meu amado. É exatamente assim, né? Que a gente tem que levar isso, a história de Judas, como reflexão para nós mesmos, né? A todo dia. Sim, agora a gente vê aí a passagem de Judas, que ele foi revelado que ele ia trair Jesus, e Jesus agora do 28, do 27 ao 29, vai falar agora sobre a Santa Ceia, né? Que é um rito da igreja, que pela glória de Deus acontece até hoje, que é para fazer em memória a Cristo. Primeiro, ele dá graças pelo pão, parte o pão e diz que cadê? Não, no 26, ele dá graças, abençoa, parte o pão e diz: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. A gente vê que também em Coríntios que fala sobre isso em outras passagens dos evangelhos. Que o corpo que é partido foi o corpo que foi dilacerado na cruz. Ele estava representando: esse vai ser o meu corpo, que para os discípulos naquele momento e para a gente agora, que este é o meu corpo que foi dilacerado, que foi rasgado, que foi açoitado, que sofreu por remissão dos nossos pecados. Este era o corpo de Jesus que representava isso. E também ele fala sobre o sangue do Novo Testamento, ou no Novo Concerto, que fala em Gênesis, né? Ou a Nova Aliança. Como assim um novo? Qual era a antiga? A antiga, para o povo judeu, era a circuncisão, que Deus falou para Abraão que a partir dos meninos, quando completavam 8 dias de nascido, tinham que ser circuncidados, né? Que a gente também sabe como é, que é a remoção do... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Que é a remoção do prepúcio do menino, né? Então, e significava isso. Esse era a aliança que tinha, esse era o dever que eles tinham que fazer. Só que agora Jesus dá uma nova aliança, porque a gente sabe que o povo judeu sempre foi quebrando a aliança com o Senhor. Afinal, primeiramente, o que é uma aliança na visão bíblica?
A aliança era como se fosse uma união de contrato hoje em dia, como se fosse duas empresas que vão entrar em um contrato para um bem maior, um aperto de mão. E assim Deus e o povo judeu fizeram uma aliança com Deus, fizeram uma aliança de que a partir da descendência de Abraão, todas as famílias iam ser benditas, né? Só que a gente vê que Israel sempre foi quebrando as alianças, quando passou os mandamentos, sempre foi quebrando. No Monte Sinai, quando Moisés vai e recebe as tábuas da lei, qual foi o primeiro pecado? Perdão, meus irmãos. Qual foi o primeiro pecado que o povo cometeu depois de Moisés descer? A idolatria, que é o primeiro mandamento que Deus diz, que só terás um Deus, não adorarás outros deuses além do Senhor teu Deus. E foi esse primeiro mandamento que eles já quebraram. Eles adoraram, fizeram imagem do bezerro de ouro. Então a gente vê que a humanidade sempre veio quebrando a aliança com Deus. Só que Deus é tão bom que ele não desistiu de nós, mas mandou seu Filho amado em resgate de nós, como fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o sangue, por que tinha que ter um sangue? Porque na visão, eu não consegui trazer uma imagem, mas na visão hebraica, depois vocês pesquisam, eu vou mandar o vídeo depois no grupo do nosso WhatsApp, mas uma aliança que era feita antigamente não é como é feito hoje, ou que é anotado em papel, ou no casamento que é com duas alianças de dedo. Não era assim. Antigamente, eles escolhiam o melhor boi que tinha, quem ia fazer a proposta da aliança, pegava o seu melhor boi que tinha, que era o animal mais valioso, que dava mais carne, dava mais mantimento, dava mais leite também. Então eles pegavam o melhor boi que tinha, vaca, pegava e ia ter com aquele que ia fazer a aliança, né? E o que eles faziam? Com esse boi, eles partiam o boi no meio, ao meio. Botavam uma parte de um lado e a outra parte de outro. E as duas pessoas que iam fazer a aliança passavam no meio desse boi. E qual o significado disso? Bom, é bem estranho se você parar para pensar. Mas a gente tem que pensar que naquele tempo era muito antigo. Então, bastante coisa vai parecer estranho para a gente hoje em dia, né, meus irmãos? Então, assim, aquele boi que era morto representava o quê? Se eu quebrar a aliança, esse vai ser o meu destino. Se eu quebrar a aliança com quem fez, esse vai ser o meu destino. Eu vou ser morto. E é exatamente isso que a Bíblia fala. É que o salário do pecado, que é o descumprimento da lei de Deus, é a morte, né? Porque Deus nos dá a vida. Deus está nos dando a aliança para a gente fazer. E se a gente descumprir com ela, é a morte, né? Que é só Deus tem a vida. Se a gente sair da presença do Senhor, a gente vai estar na morte, assim como vem em Gênesis também, que no dia que comer do fruto, certamente morrerás. Então é dessa forma que venhamos sempre estar em comunhão com Deus, que é através de Jesus, que o seu corpo que foi partido e o seu sangue que foi derramado, agora temos uma nova aliança e nova oportunidade de estar com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo tema. Amém, amém. Eu vou ler aqui, versículo 31. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: todo vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro:
Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os seus discípulos disseram o mesmo. Essa passagem aqui de Pedro, eu estava lendo e se identifiquei muito, por conta que, se a gente vê muito bem, isso fala muito sobre a nossa caminhada cristã. Pedro, ele estava no momento ali de muita comunhão, né, com Jesus Cristo. Ele convivia com Jesus diariamente, buscava ele todas as vezes. E nisso, meio que Pedro baixou a guarda, né? Ele começou a confiar em si mesmo muito do que confiar em Jesus. Aqui ele diz, né, que ele poderia morrer, mas não negaria o nome de Jesus. Isso dá para levar para nossa vida, que quando a gente começa a buscar mais e mais Jesus Cristo e as coisas começam a andar na caminhada cristã, a gente acaba meio que ficando mais tranquilo, mais sem ser mais tipo, para de vigiar muito, né? E acaba que nessas faltas de atentamento, a gente dá brecha para coisas maiores, coisas erradas, né? Pedro aqui, ele estava com uma confiança tão grande nele mesmo que esqueceu que a confiança vem de Jesus Cristo, né? Quando Jesus falou que ele ia negar, ele se confiou muito em si mesmo, né? E não em Jesus Cristo. E logo após, no versículo que vai falar ainda, ele foi e negou, né? Isso mostra muito o nosso caminhar. A gente se confia muito em nós mesmos, mas só que a gente tem que ter em mente que sem Jesus Cristo ali, a gente não vai conseguir, não. E ele estava sem Jesus Cristo, né? Ele se confiou muito em si, que ele ia conseguir ficar até o fim, mas não. Ele ficou com medo, né? Ele esqueceu da palavra de Jesus Cristo. Ele meio que jogou tudo fora, né? E amém. Se alguém quiser Amém. complementar, Amém, amém. Dessa forma como você falou, bela reflexão que você passou pra gente. Pra gente, quando tá indo bem, a gente não pode querer voar, né? Deus não nos dá asa, mas nos dá responsabilidade. E que a gente pode também tirar como exemplo a história de Davi, puxando para esse lado que você falou, a história de Davi. Por quê? Davi, ele estava sendo muito bem abençoado. Todas as vitórias, todas as guerras que ele ia, Deus dava vitória a ele, né? E ele sempre ia de frente, mas sempre saía vivo. É impressionante isso. Como Deus estava abençoando a vida dele. Só que quando ele estava no ápice, ele estava tipo na vida ganha, ele começou a baixar a guarda. O que aconteceu? Teve uma guerra que ele não foi. E qual a consequência disso de ter uma guerra e ele não for? Não for. É que nesse dia ele viu a mulher de Betseba e que estava tomando banho e desejou ela para si. Só que essa mulher já era casada, né? Qual era o nome do homem mesmo? Esqueci. Alguém lembra? Urias, Arão. Amém? Isso mesmo, Urias. Ela já era casada com Urias. E é isso mesmo. E a gente vê que isso traz grandes tragédias, porque depois que ele tem um ato sexual com ela, é, tem vários atos, acontecem várias coisas indesejadas depois, né? Então é dessa forma que a gente tem que olhar com esses exemplos de falhas, a gente tem que olhar isso, não para se achar melhor que esses personagens, porque todo mundo falha, a gente é falha, todos somos feitos do barro. A gente tem que olhar com isso como exemplo para a gente não começar a se acomodar, né? Dizer, eu tô na igreja, tô fazendo tudo, agora eu tô de boa, eu não caio mais não. Não é bem assim. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente não pode deixar de ir à guerra, né? Como aconteceu nessa história de Davi. A gente não pode deixar de ir à guerra, não pode deixar de orar, não pode deixar de ir para a igreja. Jamais. A gente tem que sempre estar em comunhão com os nossos irmãos. Para quê? Para que a gente não seja tentado pelo maligno e caia, né? Porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca, então a gente tem que ter cuidado com isso, assim como a história de Pedro também. Amém?
Próximo tema, nosso irmão Josias está aí para nos explicar. Amém, meu irmão. Vamos ler a partir do verso 36 até o verso 46, que fala sobre Jesus em Getsemane. Quem estiver aí com a Bíblia, acompanhe a leitura para aprendermos mais da palavra de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo pouco mais para diante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja comigo como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portai-vos, eis que é chegado que me trai. Glória a Jesus. É uma palavra muito bem, fala conosco bastante, né, que é Jesus ali no Getsemane. Getsemane era o jardim ali situado nos Montes das Oliveiras, em Jerusalém. Eles estavam ali em um lugar calmo. Jesus ele procurou um lugar calmo para falar com o Pai, para orar. Jesus viveu uma vida repleta de oração, de comunicação com o Pai. Jesus ele não tomava decisões sem consultar ao Pai. Jesus, ele, como humano, que ele era 100% homem, 100% Deus, ele, no 100% homem, ele sabia que era dependente de Deus. Ele era dependente do Pai. Mesmo ele sendo 100% Deus, mas o seu 100% homem, ele sentia um vazio, ele sentia uma dependência de estar em comunicação, de estar em oração. Jesus ele viveu aqui o seu ministério, ele foi a todo tempo a gente percebe que Jesus orava. Jesus ele tinha uma boa comunicação com o Pai. E é isso que temos que fazer. Temos que ter também um ministério, uma vida de oração. Sem oração não vamos a nenhum lugar. Eu sei que não é fácil. Quem dizer que orar é fácil, aí eu digo que está mentindo, porque não é fácil a gente manter uma vida de oração. Não estou dizendo que uma vez ou outra a gente ora 1 hora, 2 horas, mas eu estou dizendo viver uma vida constante em oração. Não é fácil. A gente sabe que é difícil. Orar é sacrifício. Orar é falar com o Pai. Eu sei que não deveria ser sacrifício, porque a gente vai passar a eternidade com Ele. Temos que
ter essa boa comunicação, mas não é fácil, né? Mas Jesus, ele teve esta vida de oração. E então ele foi ali ao Getsêmani, no jardim, um lugar calmo, para falar com o Pai, ali naquele Monte das Oliveiras. Ele levou consigo a Pedro, levou a João e a Tiago, e disse: ficai aqui e velai comigo. E Jesus foi ali a sua primeira oração. A vigília, ela foi tirada, esse tema vigília foi tirada desse texto, porque a gente vê que há um intervalo. Jesus ora, aí passa mais uma hora, aí volta a orar, aí volta para falar com os discípulos e depois volta a terceira vez. A gente vê que as vigílias até hoje funcionam assim, não é verdade? E então, Jesus naquela primeira hora, a gente vê que Jesus, aqui no versículo 39, a parte B: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali, a parte 100% homem de Jesus estava querendo desistir, mas ele sabia da sua missão, ele sabia do propósito dele aqui na terra. Então ele decidiu não fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele se entregasse, e ele disse: que faça-se a tua vontade, Pai. Que faça-se a tua vontade, não a minha. A nossa vontade às vezes é banal, às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. A nossa vontade muitas das vezes não é o que Deus quer para as nossas vidas. Então devemos seguir esse mesmo exemplo de Jesus, que a vontade do Pai, ela permaneça em nossa vida e não a nossa. Então Jesus, após isso, foi ver os discípulos no versículo 40 e achou eles adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pode velar comigo? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tá vendo que eu estou triste? Você não pode ficar aqui comigo nenhuma hora, Pedro. Então Pedro estava ali adormecido junto com os outros. Mas 1:41, ele vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava ressaltando aqui no versículo 41 que é preciso vigiar, que é preciso orar, que é para que não entre em tentação. Jesus, ele estava vivendo ali um momento de tentação, estava querendo desistir, a sua mentalidade estava querendo, pensando em parar. Em sua mente, Jesus estava dizendo: eu não quero passar por tanta dor, né? Ali ele estava vivendo um momento de tentação, era um momento consigo mesmo, e nós passamos por isso também. Às vezes queremos parar, vem a nossa mente, ela às vezes pensa coisas que não devemos seguir. O nosso coração, ou seja, a nossa mente, ele quer uma coisa, mas Deus, ele quer outra para nós, como já havia falado. Então, mais adiante, já para prosseguirmos, para ganharmos tempo, Jesus foi a segunda vez. E ele vai falar: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. Aleluia, glória a Jesus. A gente sabe, irmãos, que o diabo, ele rodeia a terra, como a gente vê em Jó. A gente vê que o diabo, ele rodeia a terra, e a gente pode perceber que o diabo estava torcendo que Jesus desistisse. O diabo estava torcendo para que Jesus desistisse de se entregar na cruz. O diabo estava torcendo para que a nova aliança não fosse estabelecida. O diabo estava torcendo para que eu e você
não tivéssemos este direito de ter a vida eterna. O diabo estava torcendo para que hoje não estivéssemos aqui buscando ao Senhor. Se Jesus não tivesse se entregado na cruz do Calvário, eu e você estaríamos perdidos. Eu e você estaríamos consumados por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas falhas. Então Jesus, ele foi o nosso mediador, ele foi o nosso salvador. Glória a Jesus, aleluia. Mais adiante, ele, na terceira vez, foi orar dizendo as mesmas palavras. Glória a Deus. E então Jesus, ele foi não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade do Pai. O cálice, ele é símbolo da nova aliança. A nova aliança precisava ser restabelecida, porque a primeira aliança foi quebrada através do pecado, ali no Jardim do Éden. Glória a Deus. O irmão Daniel falou aí da aliança da circuncisão, que foi desde Abraão, mas o homem com Deus tinha um elo ali no jardim. O homem com Deus tinha vida ali no jardim. O homem com Deus tinha ali uma comunhão, mas aquela comunhão foi quebrada. Glória a Jesus. A comunhão foi quebrada através do pecado, através da desobediência do homem para com Deus. Mas aí um pouco adiante, Deus, ele viu Abraão, e como o Abraão era um homem, ele era um homem temente a Deus. Ele fazia também a vontade de Deus. Então iniciou ali uma aliança que foi a circuncisão. Mas aquela aliança ainda não deu certo. Glória a Jesus. Ainda não deu certo. Precisava vir um para realizar essa segunda aliança. Porque mesmo com a aliança de Abraão, o homem não deixou de pecar. Israel não deixou de pecar. Mesmo assim, o homem não deixou as suas iniquidades. E então veio Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Veio Jesus, glória a Deus, para propor esta nova aliança. E esta nova aliança estamos vivendo hoje. Estamos hoje na dispensação da graça. Antes, o nosso pecado, não podíamos se aproximar de Deus. Hoje, depois da redenção de Cristo Jesus, podemos mais uma vez se relacionarmos com o Pai. Hoje, mais uma vez, podemos conversar com o Pai. Porque a graça, a Bíblia fala em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o pecado, aleluia, ele foi justificado na cruz do Calvário. E hoje a graça, ela nos alcançou. A graça de Deus, ela é sobre nossas vidas. É a graça de Deus que nos torna salvo. É a graça de Deus que nos justifica perante o Senhor. É a graça de Deus a quem é necessário apenas a graça para sermos salvos. Não é dinheiro que vai salvar, não é influência de amigo que vai salvar, mas é a graça de Jesus. Somos pecadores, mas a graça de Jesus, ela é sobre nossas vidas. Somos falhos, mas a graça de Jesus, ela nos alcançou. E hoje somos livres, somos libertos do pecado pela graça de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E então no versículo 45, Jesus chegou próximo ao seu discípulo e disse: dormi agora e repousai, que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partai-vos, eis que é chegado o que me traz. Essa é a hora que Judas chega. Aí já vai para um próximo tópico. Irmão Daniel, fica à vontade, meu querido. Amém, meu amado. Muito obrigado. O senhor já deixou bem esclarecido aí tudo que a gente tem que aprender, né? E é como
senhor estava falando em suas palavras, é da mesma forma. E só um pequeno complemento é que nos evangelhos, todos os 4 evangelhos vão falar sobre essa passagem de Jesus no Getsêmani. Em João, vai ter a oração completa de Jesus, que Jesus ora pelos seus discípulos. Só que em Lucas, a gente sabe que Lucas, ele não era um discípulo, um apóstolo, ele não estava com os 12. Ele estava separado, ele era um médico. E como ele era um médico, ele vai narrar que Jesus começou a suar sangue. E como é esse fenômeno? Esse fenômeno, hoje em dia, é chamado de hemadridose, que é quando os vasos sanguíneos começam a dilatar, os vasos subcutâneos, não, eu acho que é isso mesmo, os vasos subcutâneos e as glândulas sudoríparas começam a encher de sangue, ou seja, nesse momento, todo o corpo de Jesus começou a ficar negro, começou a ficar escuro por causa do sangue. E isso causa muita irritação na pele, é uma dor muito grande, que é causado pelo estresse, pelo abalo emocional e pela ansiedade, que é como o irmão Jesus estava dizendo aí, Jesus estava passando por um abalo emocional muito grande, que ia passar o cálice por ele ia sentir a agonia da ira de Deus. Então, o 100% de homem de Jesus começa a sentir isso, a carne é fraca, e começa a suar sangue, começa a ter ansiedade. Então, meus irmãos, isso também nos passa a reflexão para a gente, de que quando a gente Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, o que ele quer dizer? Quando passar por aflições, não diga que Deus não sabe pelo que a gente está passando, porque ele sabe, porque Jesus passou pela maior dor que a gente não vai passar graças ao seu sacrifício, que é estar sem Deus. Então ele sofreu muito para que hoje tivemos vida. O Espírito Santo está em nós. Amém? Essa é a lição, como o nosso irmão Jesus bem esclareceu para a gente. Pelo sacrifício de Jesus, hoje somos salvos. Amém? Vamos para o próximo tema. Amém? Aí a irmã Yara está aqui. Eu estou vendo uma conta aqui, eu acho que é ela. Olá! Opa, Senhor, minha irmã. Opa, Senhor! Pronto, você... Bom, pessoal, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, creio que já está aberta, né? Vou ler aqui em Mateus, no capítulo 26, e o verso 47, que Jesus é preso. E quando Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como, então, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo, eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram.
Bom, aqui nos fala, né, que Jesus Cristo, ele foi preso. E também pelo fato da traição de Judas, que como foi falado pelo Daniel, o Josias e também pela Gletziele, que Judas ele era ambicioso e ele sempre estava ali sobre o dinheiro e, como já foi falado, ele amou o dinheiro mais do que Jesus, né? E também por outros motivos, porque Judas também ele acreditou que Jesus ele iria ser aquele que serviria à justiça e expulsaria os odiadores ocupantes e restauraria os destinos do destino de Israel. Só que nesse caso Jesus não estava ali para isso, estava ali para ensinar o verdadeiro caminho e para que todos que acreditassem nele se salvassem. Aqui no verso anterior, que é o 46, falam, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Então, isso nos mostra que Jesus já estava ciente, né? Como sempre, Jesus sempre esteve ciente do que iria acontecer. E um dos sinais que Judas ele usou para que os dos principais sacerdotes e os anciãos e essa grande multidão que estava junto com Judas soubesse que Jesus seria o que deveria ser preso ali, ele usou um ato que deveria ser para um ato de carinho e de amor, que foi o beijo. Ele poderia ter usado vários outros sinais, mas de uma forma muito triste, ele acabou usando o beijo como uma forma para que eles identificassem que Jesus que deveria ser pego ali naquele momento. No verso 50, diz, Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nessa tradução aqui fala isso, mas também em outras traduções diz que Jesus falou, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então, isso mostra que, como já foi falado, né, que Jesus já estava ciente do que iria acontecer ali. E também, como foi falado anteriormente, que Jesus estava ali orando. E Jesus, ele estava com uma amargura muito grande em seu coração, uma tristeza, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. Mas mesmo assim, ele continuou porque ele escolheu que aquela palavra deveria ser cumprida, que foram as palavras das Escrituras. Então, isso foi dito, né? Então, nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aqui em Mateus não fala quem foi esses que estavam com Jesus, mas em João 18, no verso 10, aqui fala que então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Então, aqui em João, João fala que esse que estava com Jesus foi Pedro. Então, aqui no verso 53, mostra que Jesus, ele abriu mão de todo o poder que ele tinha, porque ele falou aqui, eu poderia pedir ao meu pai que ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Ou seja, isso mostra que Jesus ele estava disposto a passar por todo aquele sofrimento para salvar a vida de todos que estavam ali.
Então, isso nos mostra que muitas das vezes a gente temos um propósito e a gente sabe o que devemos fazer, só que temos o medo e acabamos desistindo. Jesus, sendo o Filho de Deus, mas Jesus ele veio à Terra com sendo um ser humano assim como todos nós. Então, ele sentiu a dor. Então, Jesus aqui, ele nos mostra que nós devemos seguir esse exemplo dele e devemos sempre estar constantes e ter a perseverança no que nós realmente devemos fazer e não ter medo. Porque assim como Jesus Cristo passou por isso, ele sentiu a dor, nós também devemos, porque essa é a nossa fé. E não devemos ter medo, porque por Jesus devemos passar por dores por nossa fé em Cristo, né? Então, aqui no verso 56, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então, aqui neste momento, um momento que Jesus realmente precisava deles, e eles foram embora, assim, talvez por medo, ou a fim de procurar um lugar seguro. Então, fica essa reflexão aqui para os nossos irmãos, e quem quiser dar mais alguma palavra para complementar, essa aí é a chance. Opa, meus irmãos, perdão aqui que eu tive que sair, que o pai do meu amigo chegou. Mas Yara, é desse mesmo jeito como você estava falando aí, que devemos manter a fé, assim como Jesus, que não desistiu, que sabia o que ia acontecer, né? E nesse 56 fala, né, que todos os discípulos fugiram, inclusive quem? Pedro, o mais amostrado do grupo, que dizia que, olha, todos vão fugir aí, mas eu vou ficar. Eu imagino ele batendo no peito e dizendo, não, eu sou melhor que tudinho aí, quem vai ficar sou eu aqui. Mas não foi bem assim, né? Na prática, Pedro também fugiu e deixou seu mestre sozinho. Amém, meus irmãos? Vou passar o tema aqui. Perdoem pelo barulho e vamos passar aqui. Amém. Nosso irmão Luiz pode ler o texto, por favor? Você consegue, meu amado, ler? Aí, tá podendo ler? Certo. Então, nossa irmã Gleice Ellen, você lê, por favor, minha amada, o texto bíblico? Mateus 26, 57 ao 66. Peraí que eu vou ler, peraí. Jesus diante do sinistro. Os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido. Seguir longe até o pátio do sumo sacerdote, sentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio
procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte, e não acharam, apenas de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus, construí-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Você diz nada em resposta ao que estes dispõem contra você? Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: E se eu exílio, meu Deus, eu exílio que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: O réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros os esbofetavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Amém. Agora vamos ler acabamos de nossa irmã tá lendo a passagem aqui sobre Jesus perante o Sinédrio, né? E que a gente viu que depois dos acontecimentos do Getsemane e depois da traição de Judas, agora do nada. Agora Jesus foi levado pelo a casa do sumo sacerdote Caifás, né? Que como eu havia dito, o sumo sacerdote ele era naquela época era escolhido pelos romanos, o que gerava muito escândalo pelo povo, né? E ele tinha direito a soldados, por isso que eles levaram a Jesus, por isso que eles tinham soldados, que o servo do sumo sacerdote era um soldado, né? Que foi levado. E ele foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás, que tinha uma prisão própria para ele, onde Jesus foi levado para lá. E lá eles estavam indagando para ver se encontrava alguma falha na fala de Jesus, para ver se Jesus blasfemava, se era contra os líderes de Roma, se vê alguma coisa que poderia ser usado contra julgamento para Jesus ser preso e ser morto, né? Aí até que eles começam a dizer, olha, no 66, tu não dizia que tu podes derrubar o templo e edificar em 3 dias? Porém, Jesus não dizia nada. E insistindo o sumo sacerdote, o sumo sacerdote diz: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, se tu és o Messias, o Filho de Deus. Até que Jesus diz: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui, a gente sabe que o título que Jesus mais usava para si era o Filho do Homem, que a gente vê o Filho do Homem no livro do profeta Daniel, que Daniel vê o Filho do Homem assentado sobre o trono. O que significa o Filho do Homem? O Filho do Homem significa humano, ou seja, Daniel, nas suas visões, estava vendo um ser humano sentado no trono de Deus, que esse ser humano que se fez carne é o próprio Jesus. E por isso que ele dizia que eles verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Até que o sumo sacerdote ele rasgou as suas vestes, dizendo que ele blasfemava. Para que precisamos mais de testemunha?
e começaram a batê-lo no rosto, dar murros, e os bofeteavam, cuspiam no seu rosto, e diziam, caçoando de Jesus, profetiza no Jesus, quem foi que te bateu? Amém, meus irmãos? A gente vê essa passagem aqui sobre isso, sobre a reta final, né, da vida de Jesus. Agora vamos para o próximo tema, que é o nosso irmão Josias, né, meu irmão? Que o senhor que vai ler agora, explicar. Sim, meu nobre, viu? A Pronto. partir do versículo 69, onde Pedro nega a Jesus. Vamos ler para ganharmos aqui um pouco de tempo. Bom, quem estiver com a Bíblia aberta, acompanha aí a leitura para finalizarmos o estudo de hoje, né? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Glória a Jesus. Dá um explico. Eita, meus irmãos, o peixe chegou aqui na rua. Já tá vendo aí, mas que foi Agora ficou um barulho aqui. o galo que cantou, foi o cachorro que tá cantando aí. Nosso irmão Josias foi batendo no cachorro aí pra espantar ele. Ele já parou um pouquinho de falar. Vamos dar o prosseguimento, em nome de Jesus. Então Pedro, a qual Jesus já disse para ele, já havia dito que Pedro o negaria antes que o galo cantasse. Esse galo, ele pode ser tanto representado como uma ave e tanto representado também que era uma trombeta que indicava a troca de turno dos guardas. Uns acreditam que era a troca de turno, outros acreditam que era a ave mesmo cantando. Mas a gente sabe o que aconteceu. A gente não pode dizer veridicamente o que é, se é a ave ou o galo, se é a ave ou a troca de turno, mas a gente sabe, porque a Bíblia está falando, mas que aconteceu. Pedro negou, tá bom? Porque há muitas discussões na Bíblia que é melhor a gente acreditar que aconteceu, né? Muitos debatem sobre a Bíblia em vários assuntos, não é verdade? Uns acreditam que é a ave e outros acreditam que é a troca de turno. Mas vamos dar prosseguimento. Pedro era aquele homem valente, aquele homem que seguia Jesus. Ele estava até armado ali no Getsêmani. Era um momento de oração, mas Pedro estava armado. Glória a Jesus. Pedro já estava preparado ali para o que der e vier. Então, Pedro era aquele da turma que estava sempre para frente, aquele que disse a Jesus: Jesus, eu não vou fugir, eu não vou te abandonar, eu não vou sair de perto de você, mesmo que eu morra. Pedro está dizendo: mesmo que eu morra com o Senhor, eu não vou fugir,
eu não vou te abandonar. Pedro, ele estava dizendo ali naquele momento que não ia abandonar. Pedro, aqui não relata, mas em João, se eu não me engano, a Bíblia relata que Pedro estava seguindo a Jesus. Pedro estava seguindo para ali onde Jesus estava sendo levado. E quando Pedro estava ali, fora no pátio, aproximou dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Tu estava com ele, tu era um seguidor, tu era um discípulo dele. Eu vi, glória a Deus, aleluia. Mas ele negou diante de todos, dizendo que não sabe o que dizes. Você não sabe o que está dizendo, você está mentindo, dizendo para todos que estavam ali reunidos. Pedro estava ali declarando que não conhecia, que não seguia Jesus. Pedro estava negando a Jesus, glória a Jesus. No 71, quando Pedro saiu para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Então, outra vez, em outro episódio, Pedro tentou fugir daquela criada, de todos que estavam ali no pátio. Ele foi para o vestíbulo, mas ele não se escondeu, glória a Deus. Ele foi ali reconhecido, porque Pedro, ele mesmo negando a Jesus, mesmo Pedro falhando, mas ele era luz, glória a Deus. Pedro, ele era um seguidor de Jesus. Ele não podia se esconder, glória a Deus, porque a Bíblia fala também em Mateus que não se pode esconder uma luz embaixo de uma cesta, mas a luz, ela é colocada em cima de um velador da casa, ou seja, no lugar alto, ela é sempre bem vista. Glória a Deus. Pedro ali estava visto porque se parecia com Jesus. Pedro andava tanto com Jesus que estava se parecendo com Jesus. Então, para o próximo episódio, a gente vê que Pedro, ele saiu dali. E aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois tua fala te denuncia. Pedro, ele falava igual Jesus. Pedro, ele se comportava igual Jesus. De tanto Pedro andar com Jesus, Pedro, ele já estava se parecendo com Jesus. E traz aqui uma boa reflexão para nós, que devemos buscar e estar mais perto de Deus, ao ponto de todos os lugares reconhecer que Jesus está em nós. Glória a Jesus. Devemos estar no ponto de que em todos os lugares todos vejam e dizer: esse aqui é crente. Glória a Jesus. Devemos dar um bom testemunho em todos os lugares a qual formos. Devemos ter um bom testemunho, ou na escola, na faculdade, no trabalho. Devemos ter testemunho de servos de Jesus. Devemos ter testemunho que somos discípulos de Jesus. Devemos ter testemunho de que somos crentes, somos fiéis a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Pedro, ele começou neste momento a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Glória a Deus. Pedro, ele tentou até mudar a fala. Pedro, ele falava igual Jesus. Aí ele começou a praguejar. Praguejar, nos dias de hoje, a gente chama de palavrões. Ele começou a jurar, dizendo que não estava com Jesus, não andava com Jesus. Ele tentou mudar até a fala, mas mesmo assim ele não ficou irreconhecível. Glória a Deus. Porque Pedro, ele era diferente. Pedro, ele não se comportava mais como ele mesmo, mas se comportava como Jesus. Ele estava seguindo os mesmos exemplos de Jesus. Mas neste momento, quando o galo cantou,
ele de imediato, glória a Jesus, ele se lembrou das palavras de Jesus, que lhe disseram, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ele saiu dali e chorou amargamente. Pedro, ele teve o arrependimento. Mesmo Pedro negando a Jesus, ele se arrependeu amargamente, ele chorou, porque ele sabia que estava errado. Naquele momento, ele sentiu que não era perfeito. Aleluia, glória a Jesus. Mas mesmo assim, Jesus, ele não desistiu de Pedro. Mesmo Pedro negando a ele, Jesus não desistiu. A gente vai ver nos próximos capítulos sobre isso, que Jesus não desistiu de Pedro por ele ter o negado. Irmão Daniel, fica à vontade, irmão. Amém, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua explicação. E é desse jeito mesmo. Quão bonito é para um cristão, né? Chegar nos lugares, chegar num lugar diferente e a pessoa perguntar: Ei, tu é crente, hein? Aí a pessoa diz: Sou, parece. É bonito demais, né, meu irmão? Serve um exemplo para todos nós, da gente ser diferente do mundo. Vamos dizer assim, corte de cabelo, pintar cabelo, tatuagem. Não quero ser legalista, mas vamos tatuagem, estilo de roupa. Isso leva alguém para o céu? Não leva, mas quem é do céu sabe como se deve comportar, né? Sabe como deve se agir. E se você... E a gente tem que ser diferente do mundo, a gente não tem que se espelhar no mundo, e sim em Jesus Cristo. Porque se a gente usar os mesmos usos e costumes do mundo, a gente vai ser parecido com o mundo. Mas não, bonito é pra gente chegar no lugar e o pessoal dizer: Ei, você é crente? Assim como Pedro ali relutou, né? Mas é dessa mesma forma que Pedro parecia com Jesus, andava com Jesus, falava como Jesus. E mesmo errando, se arrependeu, diferente de Judas. E no próximo estudo bíblico a gente vai ver que ele vai ter um suicídio, né? Ele vai se amargurar e não se arrepender. E é desse jeito. E nessa passagem aí, a gente pode levar isso também para nossa vida, né? Que Pedro negou a Jesus e na Bíblia fala, né? Que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei, né? Isso a gente tem que levar a nossa vida. De justamente ter vergonha do evangelho. Se a gente tem vergonha do evangelho, quando a gente estiver lá de frente a Jesus, ele também vai ter vergonha da gente. Inclusive, a gente tem que demonstrar que a gente é cristão e não ter vergonha, né? Amém. Amém, é verdade. Bom, meus amados, desde já eu já quero agradecer a participação de cada um. Quero agradecer ao irmão Josias, irmão Adonias, Gleiciele, a Yara que chegou hoje, seja muito bem-vinda, viu, minha irmã? Muito obrigado. Você já ter chegado hoje, mas já chegou com pé direito, já explicando, é uma bênção para a glória de Deus. Amém. Tem muitos pregadores aí, pregadoras, irmão Daniel. Glória a Deus. Essa Adonias, é verdade, meu irmão. E obrigado aí a todos. E o nosso irmão Flávio também, ele tá aí, meu irmão? Pode ser eu. Acho que ele estava aí nos ouvindo. Eu espero da próxima vez também que ele fale da parte dele, que ele é uma bênção, né, irmão Josias? Irmão Flávio tá Paz do por Senhor, aqui, meus irmãos. Deus abençoe. Eu cheguei atrasado, mas fiquei aqui prestando atenção no irmão Josias pregando. A irmã também ressaltou bem aí os versículos que leu e o nosso irmão Daniel, né? Aí dando continuidade e botando os irmãos para pregar, né? Fico grato aí por estar participando aí com os irmãos e estar aprendendo, né, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Claro, mas dê uma conclusão aí pra gente. Isso chegou agora, mas fala aí, pai, alguma coisa. Meu nobre, a gente já está finalizando. O irmão Daniel e os demais irmãos também estão, acredito, com alguma programação.
ficará para a próxima, né? A próxima a gente estará apresentando algo que Deus tem colocado no coração para que também compartilhe com os irmãos, né? Mas eu peguei da sua explicação, meu nobre, do Getsêmen até agora, o final. E graças a Deus aprendi um bocado e vou colocar em prática na minha vida. Amém, meu amado. Eu fico muito feliz, viu? Por sua participação. Meu coração enche de alegria de ver que a gente está podendo dar continuidade a esse trabalho, né? Que o mais importante aqui não é dizer que sabe mais que alguém, não. Cada um tem a oportunidade de falar, de expressar o que sente, o que fala, porque o que mais importa é a comunhão, né, com os irmãos. O que a gente não saber em um ponto e o outro saber já passa uma informação, aí outro que sabe um pouco mais sobre outro assunto fala, e todo mundo sai ganhando aqui, né? Sai orando um pelos outros. Então eu já agradeço muito. E no próximo estudo bíblico, o senhor vai estar ensinando pra gente, meu irmão. A gente vai botar um aí pro senhor estar ensinando, porque o senhor, a gente sabe que o senhor é uma bênção, o senhor é um professor de escola bíblica. Então o senhor vai estar ensinando pra gente aí, que será uma honra. Amém? Amém, amém, meu nobre, amém. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. E para fechar com chave de ouro, o senhor vai estar orando aí para fechar com chave de ouro o nosso estudo. Ô, Glória a glória! Deus. Eu tenho, devido aos trabalhos, estou um pouco ausente dos trabalhos ministeriais da igreja, mas nunca deixando da onde a gente está falando do amor de Cristo, né? A gente sabemos que a gente temos um objetivo nas nossas vidas, que foi o chamado que Cristo colocou nas mãos de cada um, né? Muitas das vezes a gente está ocupado com alguns afazeres, mas Deus, ele nos possibilita tempo e local apropriado para que a gente nunca esteja deixando de falar do seu amor e do que ele tem feito nas nossas vidas. E onde eu tenho ido, onde eu tenho chegado, eu tenho falado do que Deus fez na minha vida e nas dos irmãos da minha casa, né? Eu fico grato a Deus por tudo, pelos irmãos que hoje aqui se encontrou, passando por mais um estudo bíblico, né? Grande valia da parte de Deus para nossas vidas. Isso é muito bom e eu acredito que vai gerar muitos frutos daqui para frente. E agradecendo a todos e vamos orar, pedindo a Deus que Ele abençoe esse estudo, abençoe as pessoas que possivelmente não entraram, mas vão no próximo, acredito eu, estar. E quantos necessitam das orações? Eu, minha casa e a obra do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar a Deus. A minha casa é do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, graça te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, daqui está, Pai, aprendendo, Senhor, da tua palavra, aprendendo, Pai, um pouco, Senhor, da tua parte. Deus, continua usando o teu Santo Espírito para que aqui, Senhor, estejamos, Pai, aprendendo, Senhor, um pouco, Senhor, ou agraciando mais e mais, Senhor, da tua graça. Pai, fica conosco, guardando, protegendo, nos livrando, dando entendimento, Senhor, cada dia mais, para que a gente possa estar passando um pouco do que o Senhor tem nos dado. Deus, continua, Senhor, abençoando os lares, continua abençoando a vida dos irmãos que aqui estão presentes, continua abençoando suas famílias, sua vida pessoal. Deus, fica com cada um, Senhor, é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém. Amém, Amém. amém. Tá bom. Amém, amém, amém. Amém, obrigado. Vamos pra ele embora. É o próximo, eu Tchau, vou tchau, aprender mais com pessoal. você. Até o próximo Tchau, até a estudo. próxima. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau.
Rapaz, gostaram da mãozinha.